Seara. Linguiças, frangos e cortes suínos para o seu churrasco. Oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Os candidatos Bolsonaro e Lula dedicam o último dia de campanha aos maiores colégios eleitorais na região sudeste. O Tribunal Superior Eleitoral atesta que as urnas estão prontas para o segundo turno das eleições. IPEC e Datafolha divulgam as últimas pesquisas de intenção de voto. Região dos Jardins, em São Paulo. De arma em punho, a deputada bolsonarista Carla Zambelli e acompanhantes perseguem e encurralam um homem numa lanchonete. Uma festa de Halloween tem dezenas de mortes na Coreia do Sul. Triunfos brasileiros no futebol sul-americano. O Palmeiras é campeão da Libertadores Feminina. E o Flamengo conquista o torneio masculino pela terceira vez. O Jornal Nacional começa agora. O IPEC divulgou a última pesquisa de intenção de voto no segundo turno para presidente da República. A pesquisa foi contratada pela Globo. De quinta-feira até hoje, o Instituto perguntou a 4.272 eleitores de 236 municípios o seguinte: em quem você votaria para presidente da República se o segundo turno da eleição fosse hoje? Segundo o IPEC, a disputa segue estável na véspera do segundo turno, com Lula na liderança. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nas duas primeiras pesquisas, 51% responderam que votariam em Lula. Depois, o percentual variou para 50%. O índice se manteve na pesquisa da última segunda-feira e hoje, novamente, 50%. Na margem de erro, Lula teria de 48% a 52%. Na primeira rodada, 43% responderam que votariam em Bolsonaro. Depois, o percentual oscilou para 42%, para 43%. No começo desta semana, o número se manteve e hoje, de novo, 43%. Pela margem, Bolsonaro teria de 41% a 45%. Brancos e nulos, 4% e 5% nas pesquisas mais recentes. Não sabem ou não responderam, 2% em todas as pesquisas. Com base nos números registrados na pesquisa, o IPEC descartou percentuais de eleitores indecisos e de quem declarou que vai anular ou que vai votar em branco. E obteve, assim, os votos que seriam válidos na totalização. É assim que a Justiça Eleitoral obtém o resultado da eleição. E quem apresenta os números é a nossa colega Renata Lopretti. Nas duas primeiras rodadas, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tinha 55% dos válidos. Oscilou para 54%, repetiu os 54% e agora 54% novamente, com a margem de erro de 52% a 56%. Jair Bolsonaro, do PL, começou com 45% dos válidos, repetiu o resultado, oscilou para 46% e 46% novamente nas duas últimas rodadas. Com a margem pode ter de 44% a 48%. O IPEC também pesquisou a rejeição, o candidato no qual os entrevistados não votariam de jeito nenhum. Jair Bolsonaro tem 47% de rejeição. Luiz Inácio Lula da Silva tem 42% de rejeição. Candidatos à presidência da República encerram as campanhas no Sudeste. Lula participou de caminhada na Avenida Paulista e Bolsonaro esteve numa motocarreata em Belo Horizonte. Institutos divulgam as últimas pesquisas para a presidência e para os governos estaduais. Deputada federal Carla Zambelli diz que foi xingada e agredida e por isso perseguiu e apontou uma arma para um homem nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Tribunal Superior Eleitoral emite a 0ª, o relatório que atesta que não há nenhum voto registrado no sistema. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video.
Faltam, pouco mais de 24 horas para todos nós assistirmos, então, ao desfecho dessas eleições, as eleições mais disputadas desde a redemocratização. A partir de agora, você vai ver todas as informações sobre as últimas movimentações dos candidatos, as mais recentes pesquisas e, claro, a análise do nosso time que está a postos para você nessa véspera do segundo turno. Começamos com a notícia que mais repercute agora à noite. Notícia que surgiu no fim da tarde é o seguinte: a deputada federal Carla Zambelli, aliadíssima do presidente Bolsonaro, sacou uma arma e apontou para um homem na tarde de hoje no bairro dos Jardins, em São Paulo. Imagens do caso já foram publicadas nas redes sociais. O Matias Brotero acompanha tudo no local e traz o primeiro relato para a gente. Oi, Matias, boa noite, bem-vindo. Como é que está a situação agora? Tudo bom, Mona Lisa? Uma boa noite para você, todos vocês que nos acompanham na noite deste sábado. A deputada federal Carla Zambelli, do PL, está dentro deste restaurante. Neste momento, ela contou, inclusive para a reportagem, numa entrevista, que ela estava no restaurante almoçando com o filho dela quando foi ofendida, ficou sabendo de pessoas que estavam aqui do lado de fora do restaurante, foi ofendida aqui do lado de fora deste restaurante. Vou pedir para o Bruno Oliveira mostrar para a gente exatamente onde a gente está, aqui nos Jardins, como você falou, Mona Lisa. E a deputada segue no relato, afirma que tomou uma cotovelada, foi agredida além de ofendida. É nesse momento que o Bruno está mostrando o restaurante, onde tudo aconteceu. É nesse momento que a gente vê aquela imagem do vídeo da Carla Zambelli empunhando uma arma. Ela sai com a arma em punho atrás da pessoa. Houve um disparo, de acordo com o nosso produtor Thiago Félix, que entrevistou a pessoa sob anonimato, que, enfim, estava do outro lado dessa linha de tiro. A pessoa disse que quase tomou um tiro na perna. Ele então segue, vou pedir para o Bruno mostrar para o nosso lado esquerdo, aqui nessa rua, até o bar na outra esquina, onde outras imagens, a gente pode ver, essas imagens mostram a deputada afirmando para a pessoa pedir desculpas. A própria deputada admitiu que tanto aqui, neste restaurante, como também no bar, ela estava com a arma em punho. É importante a gente reforçar, Mona Lisa, que há uma resolução do TSE que afirma que todos os CACs, os colecionadores de armas, não podem utilizar armas 24 horas antes das eleições, como é o caso de hoje. Inclusive, não só necessariamente os CACs, mas todos aqueles que não forem agentes de segurança não podem utilizar essa arma. Eu mesmo questionei a deputada federal a respeito dessa resolução. Ela afirmou que não acredita nessa resolução, disse conscientemente ignorou a resolução e que continuará ignorando. Ela afirmou que é uma resolução do ministro Alexandre de Moraes, que não é um legislador, é um ministro, o presidente do TSE, e, portanto, não poderia legislar a respeito dessa resolução. Durante a entrevista a jornalistas aqui em frente, depois de toda a situação, houve apoiadores tanto do presidente Jair Bolsonaro como do ex-presidente Lula que continuaram falando a Carla Zambelli, estavam gritando com a deputada federal de um lado e também do outro. E agora, nesse momento, que a gente tem é a presença da polícia militar aqui, enquanto a deputada segue dentro deste restaurante. Mona Lisa. Sim, Matias, o Bruno, o nosso produtor que está com você também, eu quero pedir a gentileza para vocês dois para a gente conversar um pouco mais, porque essa notícia é relevante demais, sim, especialmente na véspera das eleições, especialmente se tratando de uma parlamentar. Vamos lá. Aliás, já adianto para você que nos acompanha, daqui a pouco a gente vai ter a declaração da deputada Carla Zambelli e também a gravação que nós fizemos com esse homem que teria, então, xingado e agredido na descrição da parlamentar, a parlamentar no bairro Nobre. Matias, vamos dar a localização para quem não é de São Paulo, Nós estamos falando de uma região absolutamente nobre de São Paulo, num sábado, se eu não me engano, é ali perto da Lorena e da Alameda Joaquim Eugênio de Lima também. O fato todo foi nessa região, era a luz do dia,
Tinha muita gente circulando, tinha gente no bar onde o homem teria se abrigado. Eu gostaria que você desse o relato da localização e também alguns detalhes, por favor. E já deixando claro, o esforço de reportagem, eu sei que está chovendo, a situação está difícil, mas a informação é relevante. Por favor, Matias. E, gente, essa luz toda é porque claro, o Matias está ao lado das viaturas da polícia que ainda estão no local, porque a parlamentar está lá. Justamente, Mona Lisa, a gente está no cruzamento da Joaquim Eugênio de Lima, rua Joaquim Eugênio de Lima, com a Alameda Lorena, fica num bairro nobre daqui da cidade de São Paulo, muito próximo da Avenida Paulista, onde aconteceu hoje um ato do ex-presidente Lula com o candidato ao governo do estado, Fernando Haddad. Inclusive, a gente conversou, entrevistou pessoas no bar para onde a deputada federal Carla Zambelli foi, atrás dessa pessoa que, de acordo com ela, xingou e agrediu. Essas pessoas falaram, algumas são filiadas, por exemplo, ao PDT, estavam acompanhando o ato quando se depararam com toda a situação. Houve, inclusive, Mona Lisa, um detalhe importante. Uma das pessoas que a gente entrevistou, que estava no bar, afirmou que, além de a deputada federal ter apontado a arma para a pessoa que a gente vê no vídeo, ela também apontou a arma para ele também, né? Uma pessoa que está de preto, sai do bar. Eu também questionei a deputada a respeito dessa acusação. Ela nega, diz que somente estava com a arma direcionada para essa pessoa que a gente vê no vídeo e que, de acordo com Carla Zambelli, xingou a deputada. Vou pedir para o Bruno Oliveira também mostrar para a gente, mais uma vez, o restaurante aqui e também toda a região, né? Porque aqui do lado a gente tem muitos prédios, é uma região que, de acordo com a deputada, não teria problema em atirar para o alto, porque é segura, ela considerou segura. Por outro lado, a gente vê que existem muitos prédios aqui na região. O Bruno está mostrando justamente a deputada Carla. A deputada está, inclusive, aqui no restaurante. A gente está mostrando a imagem dela aqui, Mona Lisa. E toda a imprensa está dentro do restaurante aqui, acompanhando exatamente a movimentação por aqui. Vou voltar para você, porque a gente está mostrando exatamente no momento, uma discussão que envolve a deputada Carla Zambelli. Vamos acompanhar então a deputada. Deputada, posso perguntar para a senhora? Posso? Sim. A senhora vai para o DP registrar as costas, sim? Não vem para cá, sai da chuva, moço, pelo amor de Deus. A senhora vai registrar agora o boletim de ocorrência? Vou registrar o boletim de ocorrência com a Polícia Militar e também com a Polícia Civil, que está investigando o caso. Obrigado, deputada. Obrigada. Então é isso, Mona Lisa. A gente vai acompanhar... Mona Lisa, eu queria pedir para vocês colocarem o vídeo do começo, deles me agredindo, por favor, tá? Matias, por gentileza. A parlamentar não nos pauta. Nós sabemos o que fazer na nossa atribuição jornalística. Eu já disse no começo que nós vamos colocar daqui a pouco a declaração da parlamentar e também a declaração desse homem. Tudo isso vocês vão acompanhar nessa edição. Sábado, 29 de outubro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Há poucas horas do segundo turno, pesquisas de intenção de voto mostram um cenário estável entre os candidatos e possibilidade de empate técnico dentro da margem de erro. Último ato de campanha dos presidenciáveis. Lula do PT faz passeata na Avenida Paulista, ao lado do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Jair Bolsonaro, do PL, acompanhado do governador mineiro Romeu Zema, faz motociata em Belo Horizonte. Um retrato da campanha de segundo turno, Guerra Santa, declarações polêmicas e muitas promessas que podem custar caro aos cofres públicos. Deputada federal Carla Zambelli, do PL, saca a arma e aponta no meio da rua em região nobre da capital paulista. Ela diz ter sido hostilizada por manifestantes petistas. Defasagem do preço da gasolina e do diesel em relação ao mercado internacional atinge maior patamar em 4 meses. Olá, boa noite. Na bancada de hoje temos o jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto e o economista Gésner Oliveira, professor da Fundação Getúlio Vargas. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Pesquisa do Instituto Datafolha com levantamento que terminou hoje tem Lula na frente com 4 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro. Boa noite, Brasil. Fiquem com Deus e saúde.
Faltam um pouco mais de 12 horas para o início do segundo turno da eleição presidencial mais polarizada da história. 12 estados também vão escolher um governador. Presidente Jair Bolsonaro e ex-presidente Lula encerram campanha nos maiores colégios eleitorais do Brasil. Bolsonaro leva para as ruas uma multidão com carreata e motociata em Belo Horizonte. Já Lula concentra milhares de apoiadores na Avenida Paulista. Último teste do TSE comprova a integridade das urnas eletrônicas, que estão zeradas para a votação de amanhã. Tragédia na Coreia do Sul, quase 150 pessoas morrem em tumulto em festa de Halloween. Depois do calorão, vem aí uma semana congelante, pode até nevar no sul do Brasil. NASA divulga a imagem do Sol e olha só, até parece que ele está sorrindo. É hoje. Mega Sena acumulada pode pagar 130 milhões de reais no sorteio desta noite. E a festa do Flamengo. Rubro-negro carioca é tri da Libertadores. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. O Brasil vai às urnas neste domingo para escolher o presidente da República para os próximos 4 anos. Na eleição mais polarizada da história do país, a corrida chega ao fim depois de um segundo turno longo, de 4 semanas. Uma reta final intensa, disputadíssima entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Amanhã, 156 milhões de brasileiros poderão votar. Em 12 estados também tem segundo turno para governador. Você vai ver a cobertura completa da eleição ao longo do Jornal da Band deste sábado. Na grande... Olá, muito boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Na véspera do segundo turno, os candidatos à presidência cumprem os últimos compromissos de campanha. E uma pesquisa aponta empate técnico entre Jair Bolsonaro, do PL, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. E você vai ver também. Guerra Rússia e Ucrânia ganha novo capítulo com nova série de ataques e acusações entre russos, ucranianos e até ingleses. Na Coreia do Sul, pelo menos 140 pessoas morrem e outras 150 ficam feridas durante celebração de Halloween em Seul. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A gente volta já já. Uma comemoração de Halloween nas ruas de Seul, na Coreia do Sul, terminou com pelo menos 149 pessoas mortas e outras 150 ficaram feridas. As vítimas tiveram paradas cardíacas e dificuldades respiratórias. De acordo com autoridades sul-coreanas, a tragédia aconteceu após um tumulto que ocorreu em um beco estreito causado por uma superlotação. Pessoas ficaram prensadas e caíram uma nas outras. Mais de 800 trabalhadores de emergência e policiais de todo o país foram enviados às ruas para tratar os feridos. Na cidade, 100 mil pessoas celebravam o Dia das Bruxas na primeira grande comemoração sem máscara desde o início da pandemia. O bairro de Itaewon tem muitos restaurantes e bares e é popular entre os estrangeiros em Seul.